Olá pessoal, aqui quem fala é Cleiton Vice, da empresa JKLI Edificar. Hoje eu vou falar sobre todas as características de reboco interno e externo, as NBR, porque eu tenho encontrado muito nas obras civis aí, muitas paredes com trincas, tanto paredes internas como externas. Mas antes disso tudo, roda a vinheta aí. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, pessoal, eu tenho trabalhado em alguns prédios, ok? E eu utilizo o alpinismo predial, né? Mais conhecido como IRATA, ok? E eu tenho presenciado nas casas, nos apartamentos dos clientes, isso aí é muitas trincas, tá? Em paredes externas e parede interna. E acontece muito nós temos que entender, né, sobre trincas. Existem trincas que é estrutural, não tem jeito, é rachadura profunda, é trinca estrutural. E nós temos que entender o que é trinca de reboco. Eu vou mostrar algumas imagens aí, ok? E vocês vão ver algumas imagens eu tratando, né, de algumas trincas. E cada trinca nós temos que saber como lidar com trinca quando é estrutural e quando é trinca de reboco, ok? Mas eu não estou falando aqui por falar com minhas palavras aqui não, porque eu sou uma pessoa que estudo, tá? Quando eu vou falar algo com você é porque eu estudei. E eu vou falar uma NBR aqui, nós temos que falar sobre as coisas que estão registradas, que estão legalizadas, né? E a NBR 13.529 vai dizer bem assim: define-se o reboco como camada de revestimento utilizada para cobrimento de embolso, proporcionando uma superfície para permitir receber o revestimento decorativo ou que se constitua acabamento final. Ok? Então, dentro da NBR 13.529, vai falar sobre o reboco. Ok? Agora nós vamos entender qual é a espessura legalizada dentro da NBR que é apropriado você colocar e introduzir na sua parede. Ok? Olha só. O reboco de parede interna, ele tem que ter parede interna, ele tem que ter uma espessura em milímetros de 5 a 20 milímetros, parede interna, ok? E parede externa, ele tem que ter 20 milímetros a 30 milímetros. Então, existe isso está dentro da norma do reboco, ok? Interna, entre 5 a 20 milímetros e externa, de 20 a 30 milímetros, ok? Então, nós temos que se atentar a isso. O que acontece? Hoje em dia tem muitos profissionais que estão fazendo a obra sem entender a norma, sem entender a lei que está dentro da NBR, porque se tem norma é porque engenheiros, pessoas estudadas, aplicaram isso e fizeram todo o experimento que a parede, para ela ser 100% confiável, 100% de qualidade, né, na norma de segurança, ela tem que ter essa espessura. Parede interna de 5 milímetros a 20 milímetros, ok? E parede externa de 20 a 30 milímetros. Agora, vamos entender uma coisa. Você que é profissional, e o que está acontecendo muito? Tem muitos profissionais na área civil que estão rebocando parede, não estão esperando o tempo de o reboco ela puxar. Tudo tem um tempo. Entenda-se que tudo tem um tempo.
não estão esperando o tempo certo do reboco. E o que acontece? Se você não espera o tempo certo do reboco puxar na parede, automaticamente, de questão de meses, né, vai começar a ter aquelas trincas de reboco, que ela é igual ver. Tem mais um personagem aqui, que meu filho está aqui, ok? Mas preste atenção. É interessante. Quando a pessoa ela começa a fazer o processo denegrindo o tempo que precisa ter o reboco, automaticamente vai ter problemas na sua parede, ok? Então tudo tem um tempo correto para o reboco você começar a fazer o acabamento do reboco, ok? Então espere o tempo certo para você fazer o acabamento do seu reboco, para que futuramente, quando você for pintar, fazer aquela pintura, os 3 processos de pintura, né, ou 4 processos, que todo mundo sabe, você que é pintor, né, nós entendemos que nós temos que aplicar a primeira pintura, que é o fundo preparador de parede, né, depois, com a tinta boa, você pode dar 2 mãos, né, uma tinta intermediária, e logo após uma de acabamento, né? Então 2 mãos, uma intermediária e um acabamento, mas a primeira mão é o fundo preparador de parede, ok? Depois a intermediária e depois de acabamento com uma tinta boa, tá? Eu posso aqui citar algumas que eu gosto e eu ofereço ao cliente, a Souvenir, porque a Souvenir é uma tinta que fora de série, uma tinta que você não vai ter dor de cabeça, ok? Mas, mesmo assim, o profissional que vai estar pintando, que está rebocando a tua parede, ele tem que estar ciente sobre as NBR, ciente como que deve fazer, o tempo de cura, né, o tempo de aplicação, o tempo de secamento. A pessoa tem que entender tudo isso aí. Ok? Então, você que está assistindo esse vídeo, por favor, inscreva-se nesse canal. Ok? E deixe o seu like aí, e para receber todas essas informações na área civil, ok? Forte abraço, aqui quem fala é Cleiton Vice, da empresa JKD Edificar.